Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Nessa videoaula nós vamos fazer a leitura do conto Trabalhadores do Brasil e depois vamos fazer a correção das atividades. A segunda parte dessa videoaula é sobre período composto por coordenação. Nós vamos revisar aí esse conteúdo. Então, assista toda a videoaula, anote os pontos importantes, corrija as atividades, tá bom? E a teoria necessária para a realização das atividades na próxima semana, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, não deixe de participar do plantão, tá bom? Esse texto, Trabalhadores do Brasil, vocês já tiveram contato com um trecho dele na atividade de língua portuguesa também, que nós inclusive já corrigimos, foi feita e corrigida essa semana também, e agora nós vamos ver aí ele na sua forma integral, inteira, aqui no livro Gênero, Leitura e Análise, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a leitura, lembrando que é um conto social, que é o gênero que nós estamos trabalhando agora. Conto social, ele vem trazer uma temática social, algo que deve ser aí refletido por nós, né? Temas sobre desempregado, sobre violência doméstica, sobre exploração infantil, sobre desigualdade social. Então são temas aí que podem ser utilizados para contos sociais. Vamos fazer aí a leitura desse texto, corrigir as atividades e compreender, né, porque ele é um conto social. É um texto de Vander Piroli, Trabalhadores no Brasil. Como uma ilha entre as pessoas que se comprimiam no abrigo do bonde, o homem mantinha-se concentrado no seu serviço. Era especialista em colorir retrato e fazia caricatura em 5 minutos. No momento, ele retocava uma foto de Getúlio Vargas, que mostrava um dos melhores sorrisos do presidente morto. O homem estava sentado num tamborete rústico, com os joelhos cruzados e a cabeça baixa. À sua direita havia uma mesinha de desarmar, entulhada de lápis de vários tipos e cores, folhas de papel em branco, borrachas, tesouras e um pouco de estopa. Havia ainda uma tabuleta em cima de uma pequena mesa, apoiando-se na pilastra, onde estavam expostos seus trabalhos, fotografias coloridas de grandes personalidades e caricaturas, também de grandes personalidades. Nem sequer a chegada do bonde fez o homem levantar a cabeça. Trabalhava variando de lápis calmamente, como se não tivesse nenhuma pressa ou mesmo não desejasse terminar o serviço. Getúlio, na foto, continuava sorrindo para o homem com um de seus melhores sorrisos. Uma mulher esturrada, de alpargata e vestido muito largo, aproximou-se e parou à sua frente. O homem levantou a cabeça. Você, Maria? Ela moveu o rosto com dificuldade e fez o possível para sorrir, fixando atenta e profundamente a cara do homem. Aconteceu alguma coisa? Não, murmurou a mulher. O homem pôs a fotografia e o lápis na mesa e esperou que a mulher falasse. Olhavam-se como duas pessoas de intensa convivência. Não houve mesmo nada? Tornou o homem. Claro que não, Zé, eu vim à toa. E os meninos? Mamãe está lá com eles. Como é que você arranjou para vir até aqui? Uai, eu vim. A pé? Você não devia ter vindo, Maria. Estou achando que houve alguma coisa. Não teve nada, não. Mamãe chegou lá em casa e então eu aproveitei para dar um pulo até aqui. Ah, o homem sorriu e uma onda de carinho quase imperceptível assomou-lhe o rosto lento e sofrido. Fez alguma coisa hoje, Zé? Fiz respondeu levantando-se. Senta aqui, você deve estar cansada. A mulher sentou no tamborete, desajeitada. E você não devia ter vindo, Maria, disse o homem. Eu sei, mas me deu vontade. Mamãe ficou lá com os meninos. Mas ela não estava doente? Você sabe como mamãe é. E o Toninho? Está lá. O Carnegão saiu? A mulher fez sim com a cabeça e em seguida olhou para o abrigo, onde havia pequenas lojas de frutas, café, pastelaria. Espera um pouquinho aí, disse o homem,
e caminhou na direção de uma das lojas. A mulher permaneceu sentada no tamborete, observou por um momento o vendedor de agulhas, que continuava gritando. Depois deteve a vista na foto de Getúlio Vargas, sorrindo para os trabalhadores do Brasil. O homem reapareceu com um saquinho manchado de gordura. Esses pastéis. Ô Zé, para que você fez isso? Vamos, come um. Você não devia ter comprado. Vamos. A mulher retirou um pastelzinho do saco e começou a mastigá-lo com muito prazer. Come outro, Zé. Come o outro, Zé. Já comi uns 2 hoje. Esse outro também é seu. Então eu vou levar ele para os meninos. É pior, Maria. O homem ficou de pé ao lado da mulher, observando-a comer o segundo pastel. A mulher acabou de comer, limpou a boca na manga do vestido e fez menção de levantar-se. Fica aqui, Zé, pode aparecer alguém. Não, eu passei a manhã toda sentado. A mulher sentada e o homem em pé conservaram-se silenciosos durante um breve e ao mesmo tempo longo momento. Ora olhando um para o outro, ora cada um olhando as pessoas, agora espalhadas no abrigo ou não olhando coisa alguma. A mulher se ergueu. Acho que vou andando. Já vai? Mamãe não aguenta eles, você sabe. Ah, é mesmo, você não devia ter vindo. O homem tirou uma nota do bolso de dentro do paletó e estendeu-a para a mulher. Volta de bonde. Não, Zé. É muito longe, criatura. Não. Ora, minha nega. A mulher pegou o dinheiro com a mão indecisa. Vou ver se levo. O homem assentiu com a cabeça, abriu a boca, mas não disse nada. A mulher desviou o rosto e piscou os olhos várias vezes. Não chega tarde não, viu, Zé? Chego não. Você vai fazer. Hoje eu sei que vai melhorar. Vai sim, Zé, eu sei que vai, eu sei. A mulher afastou-se rapidamente, sem voltar o rosto. O homem empinou-se um pouco para vê-la atravessar a rua. Depois, sentou no tamborete, pegou um lápis e o retrato. Durante muito tempo, o homem permaneceu com a cabeça baixa, imóvel dentro de sua ilha, curvado sobre a foto que mostrava o presidente morto com aquele sorriso de seus melhores dias. Então, aqui está o fim, de Trabalhadores do Brasil, um conto de Wander Hiroi. Vamos agora para a correção das nossas atividades. Primeira questão. Escrito em 1959, esse conto denuncia a situação vivida pelos trabalhadores do Brasil na época. Com base no texto, discuta com o professor e com seus colegas como era essa situação. Pessoal, ali nós podemos perceber, um casal que não tem boas condições financeiras e ele está ali tentando, conseguir um dinheiro fazendo pinturas e caricaturas. Trabalhadores sem um emprego fixo, buscando aí algum dinheiro, e nós percebemos a preocupação de ambos, pois eles estavam bem sem graça, tanto ela quanto ele. Ela não sabia nem se pagaria o valor do bonde para voltar, enfim, então uma situação bem complicada. Então, pense, nessa época aí, a situação vivida pelos trabalhadores era legal? Não, de acordo com o que se pode perceber no conto, era muito difícil a situação dos trabalhadores, que sofriam, por exemplo, com a ameaça de desemprego e com os baixos salários. Segunda questão. O conto se passa em quantas cenas e qual é o principal fato narrado? Pessoal, pensem, quantas cenas, quantos momentos são narrados ali? Nós temos uma cena apenas, a dele lá trabalhando, a mulher chega e depois vai embora. Então, uma cena só. O conto se passa em apenas uma cena. O principal fato narrado é a visita inesperada de Maria a Zé no ponto de bonde onde ele trabalha. Terceira questão.
Tanto na leitura quanto na escrita, os conhecimentos de mundo são fundamentais para o leitor-escritor. Por meio deles, é possível compreender melhor a realidade retratada no texto. Pensando nisso, identifique no texto uma passagem que prova que o conto se passa em realmente em 1959. Pessoal, observem que se atentem à questão do bonde, né? Hoje em dia nós ainda temos bonde, ainda hoje não mais, né? Antes tinha, nessa época aí passada. Então esse fato aí já pode ser visto aí como algo que retrata o tempo passado e não a atualidade, né? As passagens são como uma ilha entre as pessoas que se comprimiam no abrigo do bonde, o homem mantinha-se concentrado no serviço e volta de bonde. Então a menção aí do bonde é que nos faz observar que é algo passado, né? Mais especificamente 1959. Quarta questão. Onde o personagem Zé trabalhava e o que ele fazia? Ele estava ali no abrigo do bonde e ele fazia caricaturas e retratos. Ele trabalhava em um abrigo de bonde, era caricaturista e especialista em colorir retratos. Quinta questão. No primeiro parágrafo, o termo presidente morto retoma que outro termo? Lá no quarto parágrafo, a expressão presidente morto, Getúlio Vargas. Sexta questão. Releia a frase abaixo, retirada do primeiro parágrafo do conto. Era especialista em colorir retrato e fazia caricatura em 5 minutos. O termo destacado, em 5 minutos, expressa uma informação muito importante sobre o trabalho de Zé. Analisando esse termo, no contexto em que ocorre, avalie as afirmações que seguem. Seu sentido é apenas temporal, literalmente temporal, expressa o talento e a facilidade de Zé para fazer caricaturas. 3. Expressa o modo como Zé fazia caricaturas, isto é, sem demora. 4. Não havia mudança de sentido se substituíssemos esse termo por rapidamente. E quinta, o sentido não se manteria o mesmo caso o termo destacado fosse substituído por num piscar de olhos. Pessoal, a primeira afirmação, seu sentido é apenas temporal, literalmente ali os 5 minutos. Não, está falando, né, essa expressão aí, ela tem o sentido de que ele era ágil, que ele era rápido ali. Então, expressa o talento e a facilidade de Zé? Sim. Não, mas a 2, ok. Terceira, que Zé fazia sem demora as caricaturas? Correto. Quarta, poderíamos substituir por rapidamente? Com certeza, sem sombra de dúvidas. E quinta, nós poderíamos sim trocar por num piscar de olhos e manter o sentido. Portanto, a primeira e a quinta afirmativa estão incorretas. 2, 3 e 4, ok. Letra B de bola. Sétima questão. Analise a frase abaixo retirada do segundo parágrafo do conto. O homem estava sentado num tamborete rústico, com os joelhos cruzados e a cabeça baixa. Agora, analise as afirmações abaixo. 1. O termo o homem se refere a Getúlio Vargas, expresso no parágrafo anterior. 2. Podemos concluir que o homem estava de cabeça baixa porque se sentia desanimado. 3. O homem se sentia bastante desanimado, por isso não estava trabalhando. 4. A palavra rústico poderia ser substituída sem alteração de sentido por grosseiro. 4. Ao descrever a forma, quinta, ao descrever a forma como o homem estava trabalhando, o autor ajuda o leitor a imaginar a cena. Estão corretas. Aqui nós temos as corretas 4 e 5.
Por que a terceira não está correta? O homem se sentia bastante desanimado, por isso não estava trabalhando? Não, ele não estava trabalhando porque, corrigindo, ele estava trabalhando ali, né? Ele não estava efetivamente ali fazendo o desenho para alguém, mas ele estava desenhando para expor e ele estava sim trabalhando. A segunda, podemos concluir que o homem estava de cabeça baixa porque se sentia desanimado? Não, ele estava desenhando ali, né, pintando o rosto de Getúlio Vargas. E o termo homem se refere a Getúlio Vargas? Não, o homem é o Zé. O homem estava sentado num tamborete rústico. Então, as corretas são apenas 4 e 5, letra D. Oitava questão. Devido à sua curta extensão, os contos muitas vezes deixam abertas algumas lacunas para serem preenchidas pelo leitor. Pensando nisso, analise as afirmações a seguir. 1. O narrador não deixa claro qual é o tipo de relação ou parentesco existente entre Zé e Maria. É real, ali nós não vemos claramente qual é a relação deles, se são irmãos, se são casados, não há aí essa expressa relação de parentesco, não é colocada de forma expressa ali. 2. Maria costumava visitar Zé no trabalho? Maria tinha esse costume de ir? Não, ele tanto que ficou surpreso e falou que ela não poderia estar lá, né, porque ela tinha que ficar em casa, cuidar dos meninos. Terceiro, não é possível saber se Zé e Maria são casados e se os meninos de que falam são seus filhos. Verdade, como está dito aí na primeira, né, uma completa a outra, não há expressa aí a relação de parentesco deles e se eles são casados e se os meninos são filhos deles. A 3 também está correta. 4. A mãe de Maria parece ajudá-la bastante? Sim, tanto que ela ficou lá com os meninos, né? Zé e Maria levavam uma vida muito difícil com pouco dinheiro, e isso é bem perceptível, né? Lá no conto. E sexta, Zé e Maria não se davam muito bem, dadas as dificuldades que enfrentavam, como a falta de dinheiro. Isso daqui também não é correto, porque nós percebemos em alguns momentos lá que ele fica feliz quando ela chega e força, mas dá um sorriso. Então não apresenta ali nenhuma dificuldade, que elas não se davam muito bem. Eles tinham as dificuldades, mas isso não gerava alguma briga entre eles, né? Alguma briga entre eles. Quais estão corretos? 1, 3, 4 e 5. Letra A. Terminamos aqui a correção das atividades sobre o texto Trabalhadores do Brasil. Agora nós vamos para o nosso livro de língua portuguesa falar sobre o período composto por coordenação. Páginas 26, 27 e 28 do nosso livro de língua portuguesa, tá bom? Lembrando que vamos revisar, porque no final do ano passado, nos últimos bimestres, nós trabalhamos o período composto, vimos aí o período composto por coordenação, cada um dos tipos de orações coordenadas, e agora vamos revisar e relembrar. Período composto por coordenação. Releia o trecho abaixo retirado do conto Trabalhadores do Brasil, de Wander Piroli. A mulher permaneceu sentada no tamborete. Observou por um momento o vendedor de agulhas. Depois, deteve a vista na foto de Getúlio Vargas. O homem reapareceu com um saquinho manchado de gordura. Então, nós temos aqui um trecho do texto que nós acabamos de fazer a leitura e a correção de algumas atividades. E nós temos destacados aqui palavras. E essas palavras são o quê? Verbos. Permaneceu, observou, deteve, reapareceu. 1. Quantas orações podemos identificar nesse trecho?
nós temos aqui os verbos destacados e nós sabemos que cada oração possui um verbo. Então, ali, se nós temos 1, 2, 3, 4 verbos, nós temos 4 orações. 2. O que essas orações nos dizem a respeito do tempo narrativo? Essas características tornam a narrativa mais dinâmica. Por quê? Ali nós temos orações, 4 orações, e elas são curtas, né? Isso vai tornando a leitura mais dinâmica, certo? Terceira questão: há quantos períodos? Agora nós temos que identificar os períodos. Você lembra o que é período? Nós trabalhamos sempre a ordem de estudo: frase, oração e período. Nós sabemos que a oração, acabamos de mencionar aqui que a oração possui verbo. E o período? Período também? Sim, uma oração é um período? Uma oração é um período, mas eu tenho também períodos que possuem mais de uma oração, que é o chamado período composto, que é o que nós vamos trabalhar agora, né? Período composto. Aqui, nesse trecho, nós temos quantos períodos? O primeiro período é composto e o segundo é simples. Aliás, é anterior, né? 2. Quantos são? 2. E, respondendo a 4, o primeiro é composto e o segundo é simples. Observe. A mulher permaneceu sentada no tamborete, vírgula, não terminou o período, continuou, observou por um momento o vendedor de agulhas, vírgula, depois deteve a vista na foto de Getúlio Vargas, ponto. Ponto final, encerrou o período. Isso tudo aqui é um período que possui mais de uma oração, então é um período composto. Depois do ponto eu tenho mais um período, é um período simples porque possui apenas uma oração. Então, respondido 3 e 4. Quinta questão. As orações que compõem esses períodos têm uma estrutura bastante simples. São curtas e independem sintaticamente uma das outras. Opa! Isso daqui não seria o conceito de orações coordenadas? Orações que são independentes. Discuta com o professor e com seus colegas em que essas características contribuem para a narrativa. Nós falamos aqui da questão da narrativa ser mais dinâmica, né? Essas orações curtas aí e independentes mostram claramente a sequência de ações e, portanto, a passagem do tempo narrativo. Então, são orações coordenadas ali que vão contando, né, o que aconteceu. A mulher permaneceu sentada, observou um momento e depois deteve a vista. Então, nós vemos aí a passagem do tempo, certo? Dos acontecimentos ali. No conto de Wander Piroli, ações como essas ajudam o narrador a tornar o conto mais dinâmico e cativante. Justamente pela sua simplicidade. Do ponto de vista estritamente sintático, essas orações são independentes. Então, se nós estamos falando aqui da questão sintática, as orações são independentes, porque elas não desempenham nenhuma função sintática em relação à outra. Ela não funciona como sujeito, ela não funciona como predicado, ela não funciona como objeto direto, complemento, enfim, ela não desempenha nenhuma função sintática, por isso que ela é independente. Observe que elas se coordenam lado a lado, isto é, organizam-se de forma metódica e estruturada. Isso fica bastante claro no primeiro período. A mulher permaneceu sentada no tamborete, observou por um momento o vendedor de agulhas, depois deteve vista na foto de Getúlio Vargas. Observe que são orações independentes, uma não depende da outra para fazer sentido, ela não desempenha nenhuma função sintática em relação à outra. E isso torna aí a estrutura, nós vemos aí a estrutura coordenada, né? Elas são coordenadas, independentes e estão estruturadas lado a lado. Observe que esse período é composto,
formado por 3 orações que se coordenam, o que nos leva à noção de período composto por coordenação. Então, o que é o período composto por coordenação? Um período que é formado por mais de uma oração que se coordenam. Cada oração se coordena um ao lado da outra, estão estruturadas ali no período. Quando dizemos que as orações coordenadas se apresentam independentes sintaticamente umas das outras, isso se deve ao fato de elas não funcionarem como sintagmas, termos sintáticos de outra oração. Ou seja, para uma oração ser classificada como coordenada, ela não poderá funcionar como sujeito, objeto direto, complemento nominal, etc. de outra oração. Assim, vamos analisar detalhadamente o exemplo dado. Primeira oração, nós temos: a mulher permaneceu sentada no tamborete. Um verbo, uma oração. Segunda oração, observou, verbo aqui, por um momento o vendedor de agulhas. Terceira oração, deteve a vista na foto de Getúlio Vargas. O uso das orações coordenadas, como de qualquer outro recurso na língua, está estritamente ligado às nossas intenções comunicativas. Então, ao nos comunicar, ao utilizar orações coordenadas ou qualquer outro termo, nós temos intenções, é um uso intencionado. Então, no trecho analisado, observe que Vander Piroli deu dinamismo à narrativa com a ajuda dessas orações, que expressaram bem a sequência de ações e, portanto, a passagem do tempo narrativo. Embora independentes sintaticamente, as orações coordenadas podem se relacionar expressando relações semânticas. Observe, elas não possuem uma relação sintática, uma dependência sintática, mas juntas ali, logicamente, elas têm sentido, Então, elas têm relações semânticas, relações de sentido. Estas são expressas no texto por meio de conjunções. Observe isso no período abaixo. O homem tirou uma nota do bolso de dentro do paletó e estendeu-a para a mulher. Aqui nós temos orações independentes, coordenadas, mas que mantêm uma relação de sentido uma com a outra, junto com essa conjunção aqui, essa conjunção aditiva. E o homem tirou uma nota do bolso de dentro do paletó e estendeu para a mulher. Estruturalmente, esse período é composto por 2 orações coordenadas. Como você certamente percebeu, entre essas orações há uma relação semântica de adição. Tirou a nota e estendeu para a mulher. São 2 ações que estão ali tendo uma relação de adição, a relação semântica ali de adição, pois uma ação se somou à outra. Essa relação é expressa pela conjunção e, que funciona, portanto, como uma conjunção coordenativa aditiva. Observem, conjunção coordenativa aditiva. Ano passado, quando nós estudamos as orações coordenadas, antes mesmo de estudá-las, nós estudamos e vimos as conjunções, porque é a partir da conjunção que nós vemos ali de forma bem clara a relação de sentido que uma oração tem com a outra. A presença ou a ausência da conjunção do grego síndeton permite a classificação das orações coordenadas em 2 grandes tipos: orações coordenadas assindéticas e sindéticas. Porque a conjunção é um síndeto. O síndeto, ele vem ali para unir. Se eu tenho a conjunção, que é um síndeto, que vem lá do grego síndeton, eu tenho uma oração sindética. Se não temos conjunção, a oração ela é assindética. Tá bom? Então, temos orações coordenadas assindéticas que não possuem conjunção, e aí elas são simplesmente orações coordenadas assindéticas. E aí nós temos também as orações coordenadas sindéticas, que possuem conjunção, ou seja, possuem síndeto. E aí dentro delas nós temos diversas classificações, a depender da relação semântica de sentido que uma tem com a outra. Assim, no exemplo dado, temos:
O homem tirou uma nota do bolso de dentro do paletó e estendeu-a para a mulher. Aqui eu tenho uma oração coordenada assindética, porque não tem síndeto, ou não é conjunção, é artigo definido. Mas aqui a segunda já ela é introduzida por uma conjunção. Conjunção, que é um síndeto. Então aqui sim nós temos oração coordenada sindética aditiva. Dependendo do sentido que expressam, as orações coordenadas sindéticas se classificam de 5 maneiras distintas. Nós temos as aditivas, que expressam ideia de adição. Aí nós temos algumas conjunções aditivas mais comuns: e, nem, não só, mas também e semelhantes. Aqui nós temos o exemplo. Era especialista em colorir retrato e fazia caricatura em 5 minutos. Conjunção aditiva, oração coordenada sindética aditiva. Adversativas, ideia de oposição, adversidade. Expressam ideias contrárias, adversas ao que se espera da oração anterior. Conjunções adversativas mais comuns: mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Maria foi visitar Zé, mas ele não pôde ficar muito tempo com ela. Conjunção adversativa e oração coordenada sindética adversativa, introduzida aqui pelo síndeto mas, pela conjunção mas. A adversativa dá uma ideia contrária. Por quê? Observe. Maria foi visitar Zé. Então esperava-se, que ele ficasse com ela, mas, porém, há uma adversidade. Ele não pôde ficar muito tempo com ela. Então observe que a relação semântica aí é de oposição, de adversativa, de adversidade. Por isso que é chamada adversativa. Conclusivas, a conjunção exprime conclusão. Conjunções conclusivas mais comuns: portanto, logo, por isso, por conseguinte, pois, entre vírgulas. Ela conhecia o assunto, portanto, não tinha motivo para ficar nervosa. Então, concluindo, é uma conjunção que inicia e introduz uma conclusão. Conjunção conclusiva que introduz aí uma oração coordenada sindética conclusiva. Nós temos também as alternativas. A conjunção expressa uma alternativa. Nesse caso, a conjunção normalmente é repetida, o que indica uma alternativa entre duas orações. Conjunções alternativas mais comuns: ou juntas, ou, ora, já, quer, nem. Cada uma vai introduzir uma das orações. Ela ora olhava para um canto, ora olhava para outro. Aqui nós temos as duas orações como sindéticas e alternativas. Aqui as conjunções ora, orações coordenadas sindéticas alternativas. Explicativas. A conjunção exprime uma explicação, uma justificativa. Conjunções explicativas mais comuns: porque, que e pois. Conjunção explicativa aqui, a que está no exemplo, senta aqui, que você deve estar cansado. Inicia aqui uma justificação, uma explicação, uma justificativa e uma explicação. Oração coordenada sindética explicativa. E aqui terminamos a nossa aula de correção das atividades do texto Trabalhadores do Brasil e explicação, uma revisão aí para nós relembrarmos as orações coordenadas sindéticas e lembrar também que nós temos as assindéticas, para relembrarmos aí. Se você ainda não conseguiu lembrar bem, volte no seu material do ano passado, tá bom? Dê uma lidinha lá, porque nós vamos precisar, viu? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato no plantão durante o período que vocês já sabem, das 7 às 11, nos dias que temos aula. Lembrando que segunda-feira a nossa aula é
presencial, é o dia de fazer as atividades. Quem vai para o presencial faz na escola, quem está em casa faz em casa, porque no decorrer da semana, nos outros dias, nós vamos fazer a correção das atividades, tá bom? Lembrando que o horário não é só aquele de aulas remotas, nós temos o horário de aulas presenciais. Então, até quem está em casa tem que acompanhar o presencial, porque no dia que tem aula presencial é o dia de realizar as atividades do professor que está na escola. Não há videoaula, porque o dia é de fazer as atividades, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tenha um ótimo final de semana. Até semana que vem.